Vou falar um pouco da diabetes insípidos e o que ela influenciou na minha vida, desde o meu nascimento até o momento atual. Eu tenho uma doença chamada diabetes insípidos, especificamente diabetes insípidos central. O meu corpo não produz o hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético, a grosso modo, é um hormônio produzido pelo hipotálamo e armazenado pela hipófise. A hipófise é uma glândula localizada no centro da nossa cabeça. O hipotálamo produz o hormônio e o hormônio é armazenado e quando o corpo precisa desse hormônio, a hipófise libera para a corrente sanguínea, ele vai atuar lá nos rins. O que ele vai fazer nos rins? Ele vai segurar a água no corpo, no sangue no caso, e não vai deixar a água ir para a bexiga. Porque na ausência desse hormônio, praticamente a água vai toda para a bexiga e a gente acaba ficando desidratado, falta água no corpo. É como se a gente estivesse bebendo a água e a água indo direto para a bexiga. Apesar da grande quantidade de água que a gente bebe. A quantidade de água aí vai variar de pessoa para pessoa. Se eu estiver, por exemplo, num ambiente muito quente, seco e sem um medicamento, eu posso chegar a beber 48 litros de água em um dia. É mais ou menos 1 litro a cada 30 minutos. Tá? E a única forma de controlar esse hormônio, essa doença, é utilizando o hormônio antidiurético. E se eu faço a reposição desse hormônio 3 vezes ao dia, ele é nasal, e na farmácia aí cada frasco ele sai numa média de R$ 300 e eu utilizo uma média de 4 frascos por mês, que somando aí os 4 frascos, obviamente chega a R$ 1.200. Para a realidade brasileira é um medicamento bem caro. Né? Lógico que existem medicamentos de outras doenças que são caros, mas R$ 1.200 por mês também não é pouca coisa. Então, eu nasci com essa doença e fui receber um diagnóstico duvidoso aos 3 anos. Por que duvidoso? Quando eu cheguei no Hospital das Clínicas em São Paulo, foi o local onde eu recebi esse diagnóstico duvidoso. Eles testaram vários medicamentos, suspeitaram de tumor na cabeça, na região da hipófise. E quando fizeram o uso, utilizaram nesse teste o hormônio antidiurético, o meu corpo respondeu. Eu parei de beber água com frequência, eu parei de urinar com frequência e parei de ter outros problemas de saúde em decorrência da doença e da ausência do tratamento. Do meu nascimento até os 3 anos, eu praticamente não comia nada sólido, porque recusava, o que eu queria era beber líquido, e com isso eu tive outros problemas, porque eu vivia desidratado, porque minha mãe não sabia o que eu tinha, ninguém sabia o que eu tinha. Só queria comida líquida, sistema imunológico com problema, tive várias pneumonias, tive problema de desenvolvimento motor, aí com isso mais pra frente também eu tive problema de desenvolvimento cognitivo. Tanto é que eu entrei na escola aos 3 anos e até hoje eu estou estudando, né? Eu entrei na escola com 3 anos e com 36 anos agora ainda continuo estudando. Aí eu nasci aqui em Barbacena, sou natural daqui. Teve um médico aqui em Barbacena que desconfiou, mas ele não podia afirmar, tanto é que ele pediu para minha mãe para vir para fora de Barbacena para ter essa certeza. Foi o Dr. Mauro Borco, um grande médico que teve na nossa cidade. Foi para Juiz de Fora, ninguém descobriu, foi para Belo Horizonte, quem descobriu, e foi parar em São Paulo, foi onde que descobriu. Acho que eu fiquei internado e recebi o diagnóstico.
Aí nesse período, até os 17 anos, né, quando eu tive, hoje eu tô com 36, com 17 anos, fui fazer uma ressonância magnética, né, ela com o objetivo de localizar a hipófise e na imagem deu a ausência da neurohipófise. A hipófise, a glândula hipófise, ela é formada por duas partes, a diana-hipófise e a neurohipófise. A neurohipófise é onde você vai encontrar o hormônio antidiurético, a ocitocina, a prolactina, né? Para o homem, a prolactina e a ocitocina, né, não causa tanto problema a ausência, mas o hormônio antidiurético, a ausência dele aí caracteriza a diabetes insípidos. Aí eu fiz, aí foi realmente o diagnóstico, tinha certeza, sabia o porquê, mas a causa é difícil de saber. Eu nasci porque já desde o meu nascimento já dei problema para minha mãe, né? Doente, desde quando eu nasci. E, assim, tem pessoas que, por exemplo, mulheres ficam grávidas, né? E não tem diabetes insípidos. Aí após a gravidez, a diabetes insípidos aparece. Gente que normal, dorme no outro dia, amanhece bebendo, né, com a sede estrondosa, uma sede inexplicável, é isso que a gente sente. E também né, aparece sem explicação. Tumor, né, o aparecimento de surgimento de tumor é o mais comum e o nascimento é o mais raro. E na minha família não tem caso, acredito que eu seja o primeiro. Aí os médicos também não sabem explicar, mas o importante é o diagnóstico. O diagnóstico ele é o mais importante, porque o diagnóstico você garante a vida da pessoa e também garante o conforto, porque se você não fizer a reposição, né, você e eu que tenho uma doença, não fizer a reposição do seu hormônio, nós não temos vida, não tem como dormir, não tem como viajar, trabalhar, namorar, não dá para fazer nada na vida. E os remédios aí estão em falta, além do problema, o remédio está em falta aí nas farmácias onde que o governo distribui, não é um remédio que você encontra em qualquer farmácia. Além de ser caro, você, por exemplo, se eu for aqui em Barbacena, é capaz de eu não achar esse remédio. Aí, por sorte, achar uma dessas farmácias grandes de rede, igual a Drogazil, Drogaria Araújo, essas farmácias grandes, elas pedirem de outra unidade para enviar. Isso se tiver, né? Porque a procura é pequena. Por isso que o remédio é caro também. Tá, aí voltando à minha história, na escola. Na escola eu sofri muito bullying por causa disso, tá? Muito apelido. Eu era muito tímido, eu não tive desenvolvimento de relação social, né? Eu não conseguia me relacionar com outras crianças, brincar, né? Praticar alguma atividade, alguma coisa. Na hora do recreio, na escola, eu nem queria sair da sala, né? De tanta vergonha que eu tive. Aí eu tive que procurar, minha mãe me procurou uma psicóloga, né? Eu fiz tratamento 5 anos com psicóloga para poder ter uma vida social. Eu ia conversar com alguém, eu não conseguia olhar no olho dessa pessoa. Eu tinha medo de falar em público, hoje eu não tenho, graças a Deus. Esse medo eu não tenho mais. E dificuldade na escola. Minhas notas nunca foram boas. Tá? Chegou no ensino médio, eu tive na escola, né? Foi assim, acho que foi a pior coisa que eu escutei na escola. Eu estudei escola particular porque foi a única escola que a escola pública não me aceitava porque os diretores falaram que não permitiria que eu saísse da sala de aula quando eu precisasse beber água ou ir ao banheiro. Aí eu acabei estudando escola particular, tive uma bolsa numa escola católica particular aqui em Barbacena. E no ensino médio, uma reunião, né, com a minha mãe, com a coordenadora pedagógica, minha mãe era sempre chamada lá que minhas notas não eram boas. A coordenadora pedagógica falou que eu não tinha capacidade de passar na Universidade Federal. Mas aí foi, porque assim, eu sempre
Minha mãe sempre colocou isso na minha cabeça. Apesar de todos os problemas que eu tive a sorte de ter um pai e uma mãe que sempre me incentivou, sempre fez com que eu resolvesse meus problemas sozinho, tá? Para poder ter esse desenvolvimento e para não agravar já os problemas que eu tinha. Aí ela falou que a coordenadora pedagógica falou que eu não tinha capacidade de passar numa universidade federal. Aí eu estudei na Universidade Federal, fiz um curso na Universidade Federal de Viçosa e depois fiz outro curso superior no Instituto Federal, aqui em Barbacena. Depois eu fiz um MBA na Universidade Particular e agora estou fazendo um mestrado no Instituto Federal Goiano. E assim, disso tudo que aconteceu, essa lição que eu tiro, que a gente não deve duvidar da capacidade de ninguém, falar nada de ninguém sem saber realmente, né, o que a gente não tem certeza. E hoje essa mesma coordenadora pedagógica, espero que ela um dia veja esse vídeo, não sei se ela vai ver, porque espero que ela veja de coração, né, porque acho que para poder mudar a mentalidade, eu, às vezes já até mudou, eu não sei, inclusive ela passa na rua, ela nem olha no meu rosto. Que a gente não deve duvidar que todo mundo é capaz, né, cada um com suas limitações, é lógico, mas em vez de desmotivar, incentiva, né? Porque motivar ninguém motiva ninguém, mas desmotivar desmotiva. E nesse tempo agora eu estou fazendo, eu trabalhei, né? Eu trabalhei na indústria de alimentos durante 5 anos e foi lá que eu descobri que eu queria ser professor, que com pesquisa, hoje como mestrando eu trabalho com pesquisa. Eu já falava, quando era criança, eu já falava pro meu pai que eu queria ser pesquisador. Minha mãe quase morria, porque minha mãe achava que pesquisador só mexia com doença, né? E hoje a gente sabe que pesquisa é a chave para o desenvolvimento de um país, é importantíssimo em todas as áreas, na área de humanas, na área da saúde, na área das exatas. Nenhum país não desenvolve sem pesquisa, sem ciência, porque a ciência ela existe justamente para resolver os problemas da sociedade. E trabalhando na indústria de alimentos, eu percebi que eu gostava mais de ensinar do que estar lá atuando igual um robô, né, fazendo a mesma coisa todos os dias. E aí gostava muito de dar treinamento, porque a gente, eu acho, assim, na minha opinião, eu acho que nós somos úteis quando a gente ensina alguém o que a gente aprendeu. Se a gente ficar guardando o que a gente aprendeu com a gente, nada faz sentido. Nada faz sentido. As coisas só fazem sentido quando você consegue mudar a vida de uma pessoa ensinando ela algo que vai ser útil para ela, para a vida dela. E também, assim, trabalhar na indústria eu gostava, era uma coisa que eu gostava, só que o que estava me desmotivando eram as coisas erradas que eu via, coisas que não faziam sentido com a criação que eu tive, com a educação que eu recebi dos meus pais. Aí teve um certo dia, cheguei lá de manhã para trabalhar, vi uma coisa absurda, foi a gota d'água para mim e eu liguei para casa e falei, estou voltando. E voltei. Nós quase deram um infarto na hora que eu falei que eu estava largando tudo, porque um filho com 30 anos voltando para casa depois de 10 anos, né? Morado fora, trabalhado, estudado, acabei voltando. Eu não estava feliz com aquilo e resolvi procurar fazer o que eu gosto. Aí eu retornei para Barbacena e voltei para trabalhar com meu pai. Meu pai, ele é pintor e funileiro de carro.
fazia de tudo com ele, deixava carro, desamassava carro, limpava carro, fazia de tudo. Né? Tudo que ele fazia, eu fazia um pouco. Aprendi muito com ele nesse tempo e fazia química à noite. E nesse processo de fazendo química à noite, consegui nesse tempo que eu estudei química à noite, eu consegui trabalhar com pesquisa. E aí foi o caminho para poder ir para o mestrado. Aí do mestrado, e agora eu estou trabalhando com ciência, com educação é que eu gosto de fazer. E o que está relacionado? O que eu falei que ia falar sobre doença rara, sobre diabetes na minha vida? Por que eu falei tudo isso até chegar onde que eu estou agora? Porque meu caminho até onde cheguei não foi fácil, porque, por exemplo, comparando com a minha irmã, para estudar para uma prova, ela demorava um dia, eu demorava 5 dias para fazer isso. Tudo para mim assim foi mais difícil em decorrência dos problemas de desenvolvimento que eu tive em relação a diabetes insípidos. Aí, voltando para as doenças raras. Por que hoje eu fico publicando, falo sobre doenças raras? Às vezes é até chato as coisas, né, repetidas. Isso, doença rara é isso, medicamento faltando, doença rara, criança, a gente preocupa mais com a criança, mas os adultos também tem que ter, né, lógico, tem que ser cuidados também. Porque se eu tivesse lá desde o início, desde quando eu nasci já com diagnóstico rápido, já em tratamento, talvez esse meu processo poderia ter sido todo acelerado. Tá? Para chegar onde eu estou aqui foi muito dinheiro da minha mãe, muito dinheiro do meu pai, foi muito esforço da minha parte e muita gente que está na minha volta. Tá? E em 2017 eu conheci outras pessoas que têm a doença, tá? Doenças raras. Primeiro foi pessoas que têm a diabetes insípidos, né? Surgiu com o advento da internet, foi possível esse encontro, né? Até então eu não gostava de falar que eu tinha essa doença. A maioria das pessoas, por exemplo, na minha primeira graduação, né? Pessoas que conviveram durante 4 anos e meio comigo, não sabiam que eu tinha. Eu não gostava de falar, porque eu não conhecia ninguém que tinha. Doença rara porque é raro mesmo. É difícil você encontrar alguém que tem a mesma coisa que você. Não sabiam. Tanto é que depois que eu comecei a divulgar, o pessoal mandava, você tinha isso, eu não sabia, por que você não tinha falado antes? Coisa e tal. É porque eu não gostava, assim, eu também nunca fui tratado pela minha mãe como coitado, sabe? Eu nunca fui, minha mãe falou assim, você tem essa doença, mas você vai fazer as coisas que as outras pessoas que não tem nada vai fazer. Você não é doente, você não é nada. Eu entendia o lado da minha mãe, né? E isso me ajudou muito. Só que depois, né, já adulto, conheci essas pessoas, aí teve um fórum sobre doenças raras em Belo Horizonte. Eu fui, cheguei lá, eu vi muitas crianças doentes, aquilo mexeu demais comigo, sabe? Eu falei, gente, se eu não tenho como ajudar financeiramente, eu tenho que ajudar de alguma forma. Qual que é a forma? Hoje, com o advento das redes sociais, eu falo, é o que eu posso fazer. E eu conheci, assim, pessoas que não levantam da cama. Tinha gente que foi participar de fórum de marca, porque não consegue se locomover. Crianças em aparelhos lá na hora, lá, sabe? Muita gente. Aí depois fui convidado pelo deputado federal Marcelo Aro, um cara que eu tenho admiração muito grande, porque independente de partido, de lado político, eu vejo que é uma pessoa que tá fazendo a diferença na vida das pessoas que têm doenças raras no Brasil todo, mais fortemente em Minas, porque ele é de Minas Gerais. Raros em Campo, né, ele convidou várias crianças e adultos que têm doença rara, vai estar participando, entrando nos jogos, junto com os jogadores, estando dentro de campo mesmo, no início das partidas, junto com os jogadores no Campeonato Mineiro. Eu
participei, né, de 2 jogos, um no Horto, no jogo do Atlético América, e outro na final do Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e Atlético no Mineirão. Eu estive lá. E aí eu vi assim a quantidade de gente, eu falei, gente, eu sou um cara, eu me considero um cara com sorte, porque apesar de ter uma doença rara, eu tive muita oportunidade nessa vida, muita coisa que eu posso fazer, muitas daquelas crianças, aquelas pessoas que estão lá não vão ter, que é a possibilidade de praticar esporte, que é uma coisa que eu amo, estudar, trabalhar, né, viajar, lógico, se eu tiver medicado, né, tratamento. Aquelas pessoas, e as outras pessoas que têm outras doenças raras, mesmo em tratamento, elas vão ser impossibilitadas de fazer o que eu faço. Aí o que é o mais importante nesse processo todo? É a informação, é informar, mostrar para a sociedade que essas pessoas existem, que essas pessoas precisam de tratamento, porque quanto mais as pessoas saberem, menos preconceito vão ter e mais, às vezes, vai ter o menos preconceito, mais acesso ao tratamento, mais acesso aos locais, menos olhares diferentes também, porque é duro você chegar num lugar, pô, que a pessoa é doente, que a pessoa não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E muitas dessas pessoas que estão doentes podem trabalhar, só que, né, lógico que tem algumas limitações, mas são pessoas que querem ser úteis, querem fazer economia girar como o presidente quer, né? Não agora, nessa pandemia, né? Porque se a gente pegar um vírus desse aí, a gente pode morrer. É por isso que eu mergulhei nesse mundo e eu faço parte desse mundo, né? E isso faz parte de mim, isso faz parte da minha família, faz parte dos familiares de quem tem uma doença rara. E 30%, até mais ou menos, aí, por volta de 30% da população mundial tem doença rara. Doença rara porque poucas pessoas têm, mas existem muitas doenças raras. Né? E qualquer pessoa, de um dia para o outro, como surge qualquer outra doença, um câncer, por exemplo, também pode surgir uma doença rara. E a luta é grande, a luta é difícil, tudo é caro. Infelizmente, não é culpa dos médicos, mas, por exemplo, a diabetes insípidos. Muitos médicos não conhecem essa diabetes, não sabem nem dar o diagnóstico. Não por culpa dos médicos, às vezes é porque do currículo, do curso, ou porque a doença é pouco estudada mesmo. Já passei por médico do trabalho, por exemplo, que o cara perguntou para mim se eu tinha alguma coisa, eu falei que eu tinha diabetes insípidos. Ele virou e falou assim para mim, sua glicose é normal? Eu falei, até o último exame que eu fiz era. Aí ele falou assim, então você vai fazer a sua glicose. Eu falei, tudo bem, mas eu tenho diabetes insípidos. Aí ele falou, mas você não falou que sua glicose é normal? Eu falei, mas é diabetes insípidos, meu corpo não produz hormônio diurético. Aí ele falou assim, mas você vai fazer o exame? Eu falei, tudo bem. Aí fiz os exames, voltei com os exames para ele, minha glicose estava normal. Aí ele falou, você não tem diabetes? Eu falei, eu tenho diabetes insípidos. Eu falei, doutor, então tá bom, então faz aí seu atestado aí para mim que eu quero ir embora, porque tem hora que é complicado, né? Mas eu não culpo essas pessoas. Mas é isso, eu queria dar esse relato só para as pessoas terem a ideia, o porquê que eu acabo postando muito sobre isso e qual que é a dificuldade de uma pessoa. No caso é a minha pessoa, no caso foi a minha história, as minhas dificuldades, mas com certeza perto de você pode ter alguém com a doença rara e pode ter mais dificuldade que eu ou tiveram mais dificuldade do que eu. Tá joia?